Na última sexta-feira foi quando o amor se transformou em vingança. Nunca imaginei que um baile fosse o começo e o fim de mim. Lembro da madeira quente sob meus pés, do cheiro de cerveja e suor grudando na pele, da música cortando o ar pesado de Cuiabá naquela noite. E dela, sempre dela. Como uma faísca num campo seco, acendendo tudo o que eu tentava manter quieto em mim. Eu nunca me senti à vontade nesses lugares. Tímido demais para me misturar, reservado demais para fingir. Mas aquela noite parecia exigir algo de mim que eu mesmo desconhecia. Vi Keila entre as rodas de dança, rodopiando com um rapaz qualquer. O cabelo negro preso apressadamente, algumas mechas já soltas, a pele morena brilhando sob a luz amarelada do salão. Havia uma leveza no jeito dela que me perturbou. Não por ser bonita, isso ela era sem dúvida, mas por me fazer acreditar que eu nunca tinha visto ninguém de verdade até então. Eu atirei para dançar. Não sei dizer de onde veio a coragem, talvez da cerveja, talvez do desespero mudo que sempre me acompanhou. Ela me olhou como se eu fosse um erro simpático, mas aceitou. Me guiou, porque eu mal sabia os passos, e sorriu quando eu tentava acompanhar, discreto, mas decidido, porque não queria deixá-la ir. Dançamos a noite inteira. O vestido dela encostava no meu joelho e eu fingia não notar o calor que isso me causava. No final saímos juntos. Um boteco qualquer do lado de fora, 2 garrafas suadas na mesa, a brisa morna que fingia ser frescor. Ela me contava coisas banais e eu só prestava atenção no som da voz, na curva do pescoço, nas mãos inquietas que dobravam o guardanapo. Quando nos despedimos, nenhum de nós quis dizer nada que encerrasse aquilo. Ficamos apenas com a sensação de quero mais. E mais veio. Os dias seguintes me encontraram procurando por ela em cada esquina, em cada festa, em cada loja onde eu supunha que ela pudesse estar. Até que a convidei para um sorvete e depois para uma caminhada na praça. Ela aceitava meus convites sempre com aquele sorriso cúmplice, como se soubesse que eu não suportaria um não, mas gostasse de me deixar nervoso. Aos poucos fomos nos descobrindo. Ela falava dos pais, das irmãs mais novas, da vida simples no interior do estado. Eu contava do meu sul frio e solitário, do trabalho na multinacional, dos carrinhos em miniatura que eu colecionava como quem se agarra a um pedaço de infância. Ela me ouvia com uma curiosidade doce, sempre com perguntas prontas, como se quisesse habitar meus pensamentos por completo. Não sei quando percebi que não me importava mais em me expor. Ela me desarmava sem perceber. O namoro começou assim, quase sem anúncio. Num domingo, depois de um cinema, ela disse algo sobre como éramos um casal esquisito, e eu respondi que éramos só nós dois, e desde então éramos mesmo. Conheci a família dela, as irmãs, a mãe cansada, o pai calado. Ela conheceu os meus pais pelo telefone, já que eles não vinham a Cuiabá. Cabia na minha casa, cabia na minha rotina, cabia em mim. Os beijos começaram mais hesitantes do que eu queria admitir. Tímidos, como eu. Mas havia nela uma ousadia que aparecia nos momentos certos. Uma vez, no banco do carro, foi ela quem guiou minha mão por baixo do tecido leve da blusa. E quando recuei por medo de ir rápido demais, ela sorriu com um desafio nos olhos e me puxou de volta. Nunca precisei ser bruto com ela. Bastava paciência e criatividade, e ela se entregava com curiosidade, sempre querendo mais, sempre disposta a experimentar um pouco além do que eu imaginava que ela permitiria. Às vezes me surpreendia pedindo coisas que eu não ousaria propor. Havia nela essa fome contida que só eu parecia notar. Depois de algum tempo juntos, numa dessas conversas depois do amor, falei sobre o quanto ela merecia mais do que aquela loja de roupas. Incentivei que estudasse, que se formasse. Ela riu como se fosse impossível, mas no fundo havia lágrimas escondidas quando aceitou. Matriculou-se num curso de secretariado bilíngue, à noite, e eu a levava e buscava sempre que podia. Gostava de vê-la folheando livros, de vê-la acreditando em si. 2 anos depois do primeiro baile, a pedi em casamento. Não preparei nada grandioso. Um jantar simples, mãos trêmulas, um anel modesto que ela olhou como se fosse uma coroa. Quando disse sim, sussurrado, senti um nó na garganta que nunca desatou por completo. Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, com os cabelos espalhados pelo meu peito, eu prometi para mim mesmo que faria de tudo para não deixá-la partir. E cumpri essa promessa por anos. O que eu não sabia, naquela noite, era que às vezes tudo o que você faz só a empurra para mais longe. E ali, naquele baile, sem saber, comecei a cavar a minha própria cova.
Quando penso em tudo o que construímos, a memória mais viva não é a da casa em si, nem das viagens, nem sequer do filho que sonhávamos ter. É do cheiro da tinta fresca em nossas paredes, das almofadas bordadas à mão espalhadas pelo sofá, das pequenas invenções de Keila que transformavam qualquer espaço em lar. Nosso primeiro apartamento no Jardim das Américas era apertado e modesto, com um ventilador que não vencia o calor nem a noite. Mas ela fez daquele lugar um território nosso. Lembro de chegar do trabalho e encontrar as paredes riscadas com moldes geométricos que ela pintava sozinha, em tons que eu não teria ousado escolher. Ela colava adesivos de azulejo na cozinha para quebrar a monotonia, dizia. Trocava as cortinas por tecidos que ela mesma costurava na máquina herdada da mãe. Criou um mural de fotos e recortes sobre a cama, pendurou plantas na varanda, comprou quadros de artistas de rua que eu nunca teria notado sozinho. Era como se Keila não suportasse que nada permanecesse igual por muito tempo. Sempre inventava um novo detalhe, um novo arranjo, um novo toque. Até mesmo no canto onde eu guardava meus carrinhos em miniatura, ela mexeu, criando uma estante iluminada que os transformou em exposição. Eu assistia encantado e inquieto a essa necessidade dela de nunca parar de criar, de transformar, como se algo a queimasse por dentro e só se acalmasse quando mudava tudo de lugar. Nossa rotina era tranquila. Eu trabalhava durante o dia. Ela também primeiro na loja e depois, já formada, em um bom escritório. À noite, antes de se formar, ela corria para as aulas enquanto eu ajeitava a casa, preparava algo para quando ela chegasse. Nos finais de semana, às vezes, explorávamos as cachoeiras da Chapada, outras vezes a cidade, outras apenas a nós mesmos, trancados no quarto, tentando encontrar novas maneiras de nos descobrirmos. Eu me orgulhava do que éramos. Do quanto ela, mesmo ousada e curiosa, sempre voltava para mim. Do quanto eu, mesmo tímido, conseguia satisfazê-la, surpreendê-la. Não havia aparentemente rachaduras. Quando decidimos financiar a casa no condomínio, já com ela consolidada no trabalho e com uma reserva guardada, senti como se estivéssemos chegando ao auge. Ela chorou no dia que pegamos as chaves, e eu me senti mais homem por ter conseguido oferecer aquele teto para ela. Por mais que fosse um teto caro demais para a minha paz. Até aquele momento não houve nada que me fizesse desconfiar. Nada. Keila continuava carinhosa, divertida, cúmplice. Continuava me instigando no quarto. Continuava inventando coisas novas para o nosso lar. Continuava a mesma mulher que eu tirei para dançar naquela noite no salão. E talvez por isso a notificação tenha me acertado como um soco. Foi numa quinta-feira qualquer, início da noite. Ela chegara antes de mim, tomava banho enquanto eu largava a pasta sobre o sofá. O celular dela estava ali, carregando. A tela acendeu de repente, como se me chamasse. Não foi intencional, eu não procurava nada. Mas lá estava, em letras bem nítidas. Tudo certo para a reunião com os sócios amanhã à tarde. Eles querem que vocês conheçam o novo casal antes do próximo empreendimento. Até mais tarde. Fiquei imóvel. Não entendi a princípio. Não havia falado nada sobre sociedade, nem sobre reunião alguma naquela sexta, e aquela palavra, casal, soava estranha, quase indecente. Senti um calor subir pela nuca, um zumbido nos ouvidos. Durante anos ela me pedira que respeitássemos a privacidade um do outro. E eu respeitei. Até aquele instante. A mão foi sozinha. Peguei o aparelho. Não sabia a senha, mas também não precisei. A notificação piscava ainda na tela bloqueada, repetindo as mesmas palavras, lidas 1, 2, 10 vezes, como se cada leitura abrisse uma nova ferida. Por um momento considerei invadir, quebrar a senha, confrontá-la ali mesmo naquela noite. Mas não consegui. Apenas fiquei sentado com o celular na mão, os dedos gelados e a respiração em pedaços, ouvindo a água do chuveiro caindo lá dentro. Como se nada estivesse errado. Naquele instante, tudo o que construímos pareceu frágil demais. Como um papel pintado à mão, bonito, mas fino, prestes a se rasgar. E eu senti pela primeira vez que havia algo nela que eu nunca conseguiria alcançar. Eu nunca fui bom com silêncios. Sempre me senti compelido a preenchê-los. Nem que fosse com um gesto bobo, um comentário qualquer, uma mão estendida para segurar a dela. Mas naquela quinta-feira à noite,
Depois que a tela do celular apagou e eu devolvi o aparelho ao sofá, entendi que havia silêncios que não se pode tocar sem se queimar. Não a confrontei. Não perguntei nada. Ela saiu do banheiro ainda enxugando os cabelos e me olhou como sempre olhava. Um sorriso leve, um beijo em meu ombro ao passar. Nenhum traço de culpa, nenhum desvio no olhar. Era a mesma mulher que, desde a primeira dança, me fazia acreditar que o mundo ainda valia a pena. Na sexta-feira, porém, eu já não enxergava nada com a mesma clareza. Observei-a como um estranho. Notei como ela voltou para casa no horário de costume, mas havia algo nos olhos, no peso dos ombros, no modo como evitava minha mão naquela noite. Recusou intimidade, passou mais tempo no banho. Vestiu um pijama largo, fechando a porta do corpo, como se eu não tivesse direito sequer de desejar. Deitou-se cedo, alegando dor de cabeça. Eu fiquei sentado na beira da cama, tentando decifrar se aquela era mesmo a mulher que eu conhecia ou apenas alguém que se disfarçava bem demais. E então eu comecei a lembrar. Comecei a contar. Comecei a perceber que aquela mesma distância, aquele mesmo cansaço e aquela mesma recusa já haviam acontecido antes, sempre na última sexta-feira do mês. Conferi agendas antigas, bilhetes guardados, até as mensagens mais banais do nosso histórico. Coincidiam, todas as vezes. Foi aí que eu entendi que não adiantava mais fingir. Que se eu não fizesse nada, aquela dúvida me consumiria por inteiro. Contratar um detetive me pareceu um passo que eu nunca imaginei dar. Eu me senti sujo só de cogitar. E ainda assim, naquela segunda-feira seguinte, lá estava eu sentado na sala gelada de um homem que eu mal conhecia, explicando o mínimo necessário, como quem confessa um crime. Que ela era minha mulher, que eu precisava saber, que ele deveria concentrar-se na última sexta-feira do mês, durante o expediente e logo depois. Ele anotou sem julgar, sem demonstrar nada, e disse que me manteria informado. Naquela sexta-feira, nada aconteceu. Ele me enviou uma mensagem no fim do dia para dizer que ela havia permanecido no escritório, que não havia nada suspeito. Senti um alívio imediato, quase sorri. Mas naquela noite, quando ela voltou para casa, cansada e fria como antes, percebi que aquela pontada no meu estômago continuava ali, roendo, mais viva do que nunca. Pedi ao detetive que insistisse, que fosse mais a fundo. Ele não perguntou por quê, apenas concordou. Um mês depois, ele já tinha mais informações, nomes dos colegas, placas de carros, horários, hábitos. E naquela última sexta-feira, finalmente, algo se quebrou. No horário do almoço, ele me enviou uma mensagem curta. O carro do chefe dela saiu do estacionamento subterrâneo. Não é comum, já confirmei com funcionários daqui. Estou seguindo. Eu segurei o telefone com mais força. Ele continuou. Estão na Rua Pará, numa casa com muros altos e portão fechado. Nenhum movimento por enquanto. Fiquei olhando para a tela do celular, acompanhando as mensagens que chegavam como facadas, cada uma mais gelada que a outra. Depois de alguns minutos, outra atualização. Liguei para a empresa, confirmei. Ela não está. O chefe também não está. Eu li e reli aquela última frase várias vezes, como se as letras pudessem mudar de significado se eu insistisse o suficiente. Naquele instante, tive a impressão de que a casa descrita por ele existia dentro de mim. Os muros altos, o portão trancado, as janelas fechadas, tudo me parecia familiar, um reflexo do que eu sentia no peito. E ainda assim, mesmo com cada peça do quebra-cabeça se encaixando diante dos meus olhos, eu continuei repetindo, baixinho, como um último pedido a Deus ou ao acaso. Não pode ser ela, não pode ser ela. Mas a voz dentro de mim já sabia. Eu já não sabia dizer quem eu era. Às vezes me pegava no espelho e via um estranho. Olhos secos, mãos firmes, um silêncio que não me pertencia. Nunca fui um homem frio. Sempre deixei transbordar o que sentia. Mas naquele mês, entre a segunda e a terceira última sexta-feira, algo em mim congelou. Keila jamais percebeu, ou, se percebeu, preferiu fingir que não. Eu a tratava com a mesma delicadeza de sempre, a mesma paciência, os mesmos sorrisos cúmplices. Nos fins de semana nos permitíamos ainda rir, sair para jantar, e até no quarto as coisas esquentavam, às vezes até mais do que antes, porque eu precisava daquilo, precisava me convencer, ainda que por instantes, de que ela era só minha. E ela parecia corresponder com naturalidade. Me olhava nos olhos, me provocava com um sorriso entre os lençóis, inventava novas carícias, novas ideias. E eu correspondia,
mas cada toque dela queimava como sal em ferida aberta. Era como estar num teatro, desempenhando um papel que não era meu. Enquanto isso, o detetive fazia o trabalho dele. Na semana anterior à última sexta-feira, ele me ligou apenas para dizer que já tinha encontrado uma brecha. Havia um terreno baldio vizinho à casa da Rua Pará, e pelos fundos era possível ter um vislumbre do quintal e ouvir o que se passava lá dentro. Ele falava com a segurança de quem já fizera aquilo muitas vezes. Na sexta, no horário do almoço, a primeira mensagem chegou. Ela e o chefe já estão aqui. Chegaram juntos no carro dele, como da última vez. Eu li a tela do celular e continuei trabalhando. Atendi clientes, assinei documentos, brinquei com um colega na hora do café como se nada me consumisse por dentro. Mais tarde, outra atualização. Chegaram 2 casais. Um deles é uma gerente do escritório e o marido. O outro é um fornecedor e a mulher. Todos entraram sem hesitar, cumprimentando-se como velhos conhecidos. No meu bolso, o celular vibrava e queimava como um ferro em brasa. Por fora, eu sorria para uma piada boba do meu chefe e continuava com a rotina. No fim da tarde, o golpe final. Ouvi a palavra rodada algumas vezes. Chamaram Keila de parceira em uma das brincadeiras. Depois, só risos, estalos de taças, gemidos abafados, roupas claramente sendo tiradas. Não há dúvida do que estão fazendo aqui dentro. Li aquelas palavras 1, 2, 3 vezes, sentindo cada letra me esfolar por dentro. No sábado de manhã, marquei com o detetive num café discreto do centro. Ele chegou pontual, abriu a pasta e falou como se estivesse lendo um relatório de qualquer outro serviço, frio, impessoal, quase cruel. Ela chegou por volta de 12h45 com o chefe, como já informei. Depois vieram os outros 2 casais. Cumprimentaram-se no quintal, rindo, e entraram na casa. Ouvi trechos de conversas, termos como jogo, rodada, parceiros. Depois disso, o que se ouviu deixa pouco para a imaginação. Barulho de roupas sendo removidas, risadas, gemidos, taças brindando. Eu fiquei calado, olhando para a xícara à minha frente, sentindo os dedos formigarem. Ele continuou. Não consegui registrar imagens nem áudios sem me expor. Mas não tenho dúvida sobre o que aconteceu lá dentro. Assenti devagar, como quem recebe uma sentença. Não perguntei nada. Ele guardou a pasta, deixou o cartão sobre a mesa e saiu. Fiquei sozinho. O café esfriava diante de mim, e eu sentia que havia um buraco no meu peito onde antes batia um coração. A raiva veio em ondas. Quis gritar, socar a parede, invadir a casa da Rua Pará e arrastá-la para fora, perguntar na frente de todos como ela teve coragem. Quis vê-la se encolhendo diante da minha dor. Quis machucá-la como ela havia me machucado. Mas uma voz fria, a mesma que me fizera disfarçar por semanas, sussurrou que não era hora, que eu precisava de mais, que eu precisava de provas irrefutáveis, concretas, visíveis. Saí do café caminhando devagar, os olhos ardendo e as mãos fechadas em punhos no bolso. E enquanto repetia para mim mesmo que ela não podia ser aquela mulher, um plano começava a se formar, sombrio, calculado, porque não havia mais espaço para ilusões. Eu ia desmascará-la, e ia fazê-la sentir cada centímetro da minha dor. Eu nunca me imaginei capaz de tanto. Às vezes, à noite, quando ela dormia ao meu lado, eu ficava observando o rosto dela na penumbra e pensava: se ela pudesse ver o que estou fazendo com as nossas economias, se pudesse ouvir as conversas que tenho com estranhos enquanto ela escolhe a roupa para trabalhar, talvez fosse ela quem se envergonhasse de mim. Mas eu já não sentia vergonha, só a urgência insuportável de encerrar aquele teatro. Foi o detetive quem, depois do relato da terceira sexta-feira, deixou escapar uma sugestão. Ele olhou para mim com a serenidade de quem já vira maridos enlouquecerem por muito menos e disse: se não consegue entrar por fora, entre por dentro. Infiltre alguém. Na hora, a ideia me pareceu insana, mas naquela noite, sozinho no carro, a cabeça latejando, entendi que era a única saída. Eu precisava de um casal. Alguém que pudesse ser notado pelo grupo e se aproximar deles por conta própria. Foi mais fácil do que imaginei. Dinheiro abre qualquer porta. Bastaram 2 ligações para o detetive me apresentar a um homem e uma mulher de programa, profissionais, que toparam por um preço exorbitante. Gastei quase tudo que tínhamos guardado para a entrada de um carro novo, e nem hesitei. Está curtindo o vídeo até aqui?
Então me dá aquela força. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso me ajuda demais a continuar trazendo mais histórias como essa para você. Seu apoio faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada? Ela se chamava Sabrina. Não sei se era o nome verdadeiro. E era tão bela que parecia um deboche da natureza. Alta, cabelos negros lisos que desciam como uma cortina até a cintura, pele dourada, corpo impecável, olhos que misturavam doçura e malícia num equilíbrio hipnótico. Ele, Henrique, era discreto, educado, musculoso sem exagero, perfeito para o papel. Nosso plano era simples. Eles passariam a frequentar bares e happy hours na região do escritório dela, agindo naturalmente como um casal liberal, deixando escapar aqui e ali comentários provocativos, olhares, gestos calculados. Nós sabíamos que a gerente, a mesma que eu já tinha visto chegar na Rua Pará com o marido, era a mais ousada do grupo. O detetive também já tinha notado que ela parecia gostar de caçar novidades para as reuniões. Era nela que apostaríamos. Levou 3 meses. 3 meses de mensagens, relatórios, áudios do detetive descrevendo cada passo. E eu, por fora, seguia a rotina. Marido carinhoso, prestativo, dividindo a pia com ela, levando-a ao cinema, rindo de suas piadas, sendo seu amante nas madrugadas. Mesmo quando sentia o estômago virar com nojo do que sabia, eu mantinha o papel, porque agora eu tinha um objetivo. Até que um dia o detetive me ligou com a voz quase satisfeita. A gerente abordou Sabrina ontem no bar. Estavam só as duas no balcão. Ela elogiou a beleza dela, disse que nunca tinha visto um casal tão interessante e perguntou se eles eram abertos. Sabrina disse que sim, claro, e que estavam procurando pessoas de confiança para se divertir. O tom do detetive mudara. Já não havia dúvida. O convite viria. E veio. 1 mês depois, Henrique e Sabrina receberam por mensagem o endereço e a instrução para chegarem na última sexta-feira, no meio da tarde, alegando dificuldades de agenda. Tudo como planejado. Eu dormi mal naquela semana. Meu coração batia como um tambor. As mãos tremiam por baixo da mesa no escritório, mas ninguém percebeu. Nem ela, nem ninguém. Na sexta-feira, pouco depois do almoço, Sabrina me olhou nos olhos e disse com uma pontada de ironia: "É hoje, querido. Está pronto?" "Mais do que nunca", respondi. Seguimos no carro dela até a Rua Pará. Chegamos já com a tarde avançada, como combinado, para sermos os últimos. Henrique ficou para trás e no lugar dele eu caminhava ao lado de Sabrina, sentindo a gravidade daquele momento me esmagar o peito. Quando a porta se abriu, foi o marido da gerente quem nos atendeu, nu, com um sorriso desarmado no rosto, que se transformou em puro pavor no instante em que me reconheceu. Seus olhos arregalaram, as mãos tremiam ao segurar a maçaneta, mas já era tarde demais. Empurrei a porta com força e Sabrina entrou atrás de mim. O corredor cheirava a vinho e perfume doce. A sala estava mergulhada em uma penumbra morna, cortada por luzes avermelhadas e velas sobre móveis caros. E lá estavam eles. Os corpos se misturavam no sofá, no tapete, na poltrona do canto. Risos, gemidos, respirares entrecortados. Roupas espalhadas pelo chão como restos de um naufrágio. Um dos homens ajoelhado, uma das mulheres deitada de costas com os cabelos colados de suor. Taças de champanhe largadas em equilíbrio precário nas mesas. E no meio de tudo isso, Keila. Keila, a mulher que eu amava. Keila, nua, sentada no colo do chefe, enquanto outra mulher a beijava nas costas e ele deslizava as mãos por seu corpo. Ela não me viu de imediato. Eu fiquei ali alguns segundos eternos, paralisado, como quem assiste ao próprio mundo desmoronar. Quando finalmente me notou, seus olhos se abriram como facas. O sorriso se desfez. As mãos tentaram cobrir o que já não havia como esconder. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O marido da gerente recuava para o canto, murmurando algo ininteligível. O chefe se levantou cambaleando, tentando balbuciar meu nome. E eu apenas encarava. Sentia o sangue pulsar nas têmporas, a respiração falhar. A raiva me consumir como fogo. Quis gritar. Quis destruir cada um deles com as próprias mãos. Quis arrancá-la dali pelos cabelos e exigir que ela dissesse por quê. Por que comigo? Por que nós? Por que assim? Mas não gritei. Não chorei. Não me mexi.
Dentro de mim, no meio da dor, da vergonha e do ódio, outra vez aquela voz fria me lembrou do que eu precisava fazer. Não era hora de perder o controle, era hora de recolher cada pedaço daquela cena e transformá-los em provas, em armas. Saí dali sem dizer uma palavra. Sabrina me seguiu silenciosa, com um último olhar de desprezo para eles antes de fechar a porta atrás de nós. No carro, as mãos ainda tremiam quando as fechei em punhos sobre as pernas. Agora não, Augusto, ainda não, mas um dia, eles todos vão sentir o que eu senti hoje, um por um, e nesse dia, ninguém vai se esquecer de mim. Saí da casa da Rua Pará com as mãos frias e os olhos ardendo. Não lembro como consegui caminhar até o carro. Só sei que fui, enquanto atrás de mim a porta se fechava e a risada de alguém morria abrupta. Sabrina me seguia em silêncio. Quando entramos no carro, ela me olhou com uma expressão que não combinava com a profissão dela, um misto de pena e cuidado, e disse que eu não merecia nada daquilo. Eu liguei o carro sem responder, mas antes de arrancar senti a mão dela pousar na minha coxa. Não afastei. Não tinha mais forças para fingir qualquer moralidade, qualquer limite. Naquela noite, Sabrina ficou comigo. Eu me deixei levar pela primeira vez desde que conheci Keila por outra mulher. Era estranho. Um pedaço de mim se sentia sujo. Outro sentia um alívio provisório. Não pensei no amanhã, só naquela sensação de estar nos braços de alguém que não me olhava com desprezo. Quando acordei no sábado, Sabrina já não estava. Deixou um bilhete na mesa dizendo para eu cuidar de mim, que eu ainda merecia ser feliz. O resto do fim de semana se arrastou numa névoa. Eu não chorei, não gritei, não conseguia me mexer. Fiquei andando em círculos pela sala, às vezes sentado no sofá por horas, outras vezes de pé, encarando a porta, esperando por algo que eu não sabia nomear. Ela só voltou para casa no início da noite de domingo. Ouvi o barulho das chaves na porta, passos leves no corredor, e então lá estava ela. Impecável, com um vestido claro, cabelos presos, a mesma mulher por quem eu um dia teria dado a vida, mas que agora eu já não reconhecia. Ela me olhou com um sorriso torto e largou a bolsa no sofá, como se nada tivesse acontecido. Disse com naturalidade gélida que agora que eu já sabia não via mais motivo para se esconder e por isso ficara o fim de semana todo com os amigos dela. Senti um calor doentio subir pelo meu corpo, como se eu queimasse por dentro e ao mesmo tempo fosse feito de gelo. Ela se jogou no sofá e cruzou as pernas, olhando para mim como se eu fosse um incômodo menor, e explicou que sempre precisou de novidades, de coisas diferentes e que eu era previsível demais para alguém como ela. Era como ouvir uma sentença. Eu tentava me convencer de que ela não estava dizendo aquilo, mas cada palavra era clara e calculada. Eu disse, talvez só para mim mesmo, que eu sempre lhe dera tudo, tudo o que eu tinha. Ela riu, não de deboche, mas de pena, e disse que eu lhe dera sim, mas sempre as mesmas coisas, e que por mais que me amasse, ela queria mais, e sempre quis. Ela disse ainda com uma paciência cruel, que fazia tudo comigo, que não me negava nada, que se entregava por inteira, mas que isso não bastava para sufocar a curiosidade e a fome que sentia por outras experiências. Garantiu que eu nunca encontraria outra mulher que me desse tudo o que ela dava, e que eu não conseguiria viver sem ela. Então respirou fundo e completou, quase com ternura, que, apesar de tudo, me amava. Que não queria o fim do nosso casamento, que podíamos dar um jeito, se eu quisesse. Disse que eu precisava pensar, que talvez eu pudesse até descobrir prazer naquele mundo que a fascinava. Que não era preciso escolher entre me amar e viver novas experiências. Sugeriu, num tom quase carinhoso, que eu podia ir com ela num desses encontros, que eu podia ser incluído, que eu podia aprender. Falou em voz baixa que havia coisas para ver, para sentir, para provar, que eu nem imaginava. Que havia mulheres ali que poderiam me fazer coisas que nem sonhei. Houve um longo silêncio entre nós. Eu apenas a encarava, tentando encontrar nos olhos dela alguma sombra da mulher que eu amava. Só encontrei frieza e um traço de sedução. Por dentro, eu ardia. Parte de mim ainda queria segurá-la, implorar para que ficasse só comigo. Mas a outra parte já preparava a minha saída, o meu golpe final, o meu próprio veneno. Então eu disse, ainda que mais para mim do que para ela, que aquilo acabava ali, que eu não continuaria casado com ela, que faria com que ela e todos aqueles amigos sentissem o que eu estava sentindo agora,
Ela apenas arqueou uma sobrancelha, como se já esperasse minha reação. Levantou-se devagar, pegou a bolsa, caminhou até a porta do quarto e, antes de entrar, virou-se para mim. Houve uma pausa densa, longa o suficiente para me cortar por dentro. Ela me olhou com um misto de tristeza e triunfo e finalmente disse: "Estou grávida."